Com forte vento e sem visibilidade devido à chuva, a tripulação de um jato de passageiros luta para aterrissar. Abaixe! Abaixe! Um terrível acidente na aterrissagem leva a uma luta desesperada pela sobrevivência. A única coisa que me importa agora é pegar minha filha Emily e protegê-la quando explodirmos. Emily! Emily! Nós sabíamos que muitos passageiros naquele avião não haviam saído. Abram a porta! Abram a porta! Mayday, desastres aéreos. Essa é uma história real, baseada em gravações do controle de tráfego aéreo, relatórios oficiais e entrevistas com pessoas envolvidas. Fuga milagrosa. Terça-feira, 2 de agosto de 2005, aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. 297 passageiros embarcam no voo 358 da Air France com destino a Toronto. Fundo do corredor, lado esquerdo. Philippe Lacaille está viajando com a mulher e 2 de seus 4 filhos. Eles estão acomodados no final do enorme jato e não estão sentados juntos. Emily, aconteceu de ficarmos separados de Emily. Eles tinham 3 poltronas juntas. E assim estávamos na fileira do meio. E Emily, na verdade, estava sentada algumas poltronas na nossa frente, do lado direito. Por isso, próxima da asa direita do avião. Para Eddie Ho, o voo 358 é a continuação de uma viagem que começou em Joanesburgo. Sou estudante internacional no Canadá, na Universidade Queen's. E todo verão voltava para a África do Sul. Ho está levando bastante coisa em sua viagem. Eu estava levando tudo que tinha. Desde meus livros até minhas roupas, dinheiro para anuidade da escola, laptops. Essa é também mais uma escala de uma longa viagem para John Cordery Van Dock, que está voltando de uma viagem à Tailândia. Eu mudara a rota nos 2 dias anteriores ao voo de Bangkok, através de Paris para vir direto a Toronto. Enquanto os passageiros continuam a embarcar, a tripulação se acomoda no Airbus A340. O capitão é Alan Rosain, de 57 anos. Ele está na Air France há mais de 20 anos. Seu copiloto é Frederic No, de 43 anos. Você quer começar ou eu começo? Por que você não começa e eu assumo a aterrissagem em Toronto? Vou verificar o tempo. Nesse voo, os 2 homens resolvem que o comandante Rosain ficará a cargo da decolagem em Paris e o copiloto No fará a aterrissagem em Toronto. Destino, Toronto, Pearson. A tripulação em geral divide as obrigações para que os copilotos possam adquirir mais experiência. Rosain e No recebem mais uma pessoa na cabine. Estavam me esperando, eu sou Maestro Chessette. Olá, bem-vindo a bordo. Maestro Chessette é filho de um funcionário da Air France e foi-lhe permitido viajar de graça no assento dobrável na cabine do piloto. Eu gostaria que soubessem que eu já fiz isso e eu não vou atrapalhar. Esse avião da Air France é um dos mais seguros do mundo. Desde que os A340 começaram a operar pela primeira vez em 1993, eles têm tido um excelente histórico de segurança. Air France 358. Air France 358, pista 27 à esquerda, liberada para decolagem. Livre para decolagem Air France 358. Tenham uma boa tarde, senhores. Poucos minutos antes das 2 da tarde, o voo 358 está sobre o céu de Paris. Toronto, Canadá. Toronto pode estar a milhares de quilômetros de distância, mas os amigos e parentes daqueles a bordo do voo 358 já fazem planos para encontrá-los quando chegarem. Alô? Audrey? Não vou me esquecer. Pode deixar, eu pego a mamãe e o papai. Não vou me esquecer das crianças também, eu pego todas elas.
Em geral, combinamos quem vai nos pegar antes de irmos para a França. Assim fica mais fácil, porque temos muita bagagem e trazemos muitas coisas da França. Assim, acontece que o Julian, nosso filho, iria passar o verão em Toronto e estava livre para nos pegar. Mana, eu ligo pra você assim que eles chegarem, não se preocupe. Tá tudo planejado. Tá bom? Tá. A gente se fala então. Tchau. Centro, recebemos uma previsão meteorológica, um alerta de calor extremo para Toronto, bem como um aviso de tempestade que já está sobre Toronto. Um voo rotineiro de Paris para Toronto leva cerca de 8 horas. À medida que o voo 358 da Air France se aproxima do Canadá, pouca coisa distingue essa viagem da de qualquer outra. Achei o serviço deles incrível, a comida era excelente, eles tinham comissários muito bons. Havia muitos estudantes da França fazendo intercâmbio, adolescentes vindos ao Canadá pela primeira vez, em geral, em seu primeiro voo. E eles eram bastante barulhentos. Fazia um dia lindo durante o voo e o sol brilhava no céu azul, nuvens brancas, um dia adorável. O piloto automático faz a maior parte do trabalho para o comandante Alan Rosai e seu copiloto Frederic No. Assim como os dois haviam planejado, No está agora no controle do avião. Temos um novo relatório de tempo. Os dois recebem atualizações regulares sobre as condições atmosféricas em Toronto. Encoberte com chuvas com possíveis tempestades. Temperatura abaixo dos 6,6 negativos. O Aeroporto Internacional de Toronto já está sob forte tempestade. Chuva, vento e relâmpagos estão castigando as pistas. Os trovões já forçaram as autoridades do aeroporto a declarar alerta vermelho. Isso significa que as chances de ser atingido por um raio são tão grandes que as tripulações em terra não têm permissão de trabalhar nos aviões. À medida que o voo 358 se aproxima de Toronto, ele entra em um padrão de espera. O tempo não está melhorando. Air France 358, haverá um pequeno atraso. Air France 358, entendi, em atraso. Senhoras e senhores, aqui é o comandante falando. Sinto informar-lhes que haverá um pequeno atraso. O tempo em Toronto não é bom e vamos esperar alguns minutos até que melhore. Fiquei muito surpresa ao ouvir o comandante anunciar que haveria um atraso na aterrissagem de cerca de 25 a 30 minutos devido a tempestades em Toronto. Enquanto ainda não estão dentro da tempestade, a tripulação entra em seu padrão de espera, a noroeste de Toronto. Seu aeroporto alternativo fica a quase 300 quilômetros de distância em Ottawa. No momento, o avião tem pouco mais de 7.500 quilos de combustível em seus tanques, mais do que o suficiente para chegarem até lá. Em geral, um piloto irá pensar no impacto econômico de se desviar para um aeroporto alternativo. Apesar desse não ser o principal fator de decisão, ele é um fator de decisão alternativo, considerando-se que, se for preciso desviar, como os passageiros serão transportados daquele aeroporto até o destino final, para onde o avião aterrissaria normalmente. Levar quase 300 passageiros até Ottawa seria um pesadelo logístico. Mas a tripulação não pode voar em círculos por muito tempo com o combustível que tem. Se o atraso continuar, eles não terão outra escolha senão mudar de rota. Air France chegada em Toronto. Espera agora suspensa. Você está liberado para uma chegada ao Oase 2. Mantenham 1.500 metros. Air France 358, entendido. Cancelamento de espera. Liberado para a chegada Oase 2. Hoje o atraso não foi tão grande. Embora a tempestade continue nas proximidades do aeroporto, a tripulação prossegue com os procedimentos para a aterrissagem. Senhoras e senhores, aqui é seu comandante falando. Só gostaria que soubessem que estamos começando nossa descida para Toronto neste momento.
Devemos estar em terra aproximadamente às 4 da tarde, horário local. Quando dizem 45 minutos, você sabe que é para serem gentis. Em geral, isso leva 1 hora e meia. Dessa vez foram cerca de 20 minutos. Depois eles diziam, muito bem, estamos descendo. Agora preparem-se para a aterrissagem. Com o copiloto Frederic No nos controles, o avião começa a descer em meio à tempestade. Air France 358, reduzindo a velocidade para 90. No não está preparado para o que está prestes a enfrentar. A tempestade reserva uma terrível surpresa para todos a bordo do voo 358. Toronto. Ventos e raios atingem o aeroporto, tornando tensa a chegada dos aviões. Depois de uma breve espera, o voo 358 da Air France, com 297 passageiros a bordo, começa a descer em meio à tempestade. Flaps 2. Flaps 2. Velocidade total. Trem de aterrissagem em posição. Trem de aterrissagem em posição, freios de ar acionados, 4 verde. Trem de aterrissagem em posição, freios de ar acionados, 4 verde. Voo 358 Air France, liberado para o pouso. O copiloto Frederic No tem o avião em posição. Ele está a poucos instantes do pouso. Air France 358, entendido. Flaps acionados. Flaps acionados. Estava ficando cada vez mais escuro. Estávamos em meio a centenas e centenas de raios. A cada segundo tínhamos raios ao nosso redor. Por isso, as pessoas estavam ficando nervosas. Bastante nervosas. Eu estava ficando nervoso. Antes do Airbus da Air France, 2 outros aviões haviam acabado de aterrissar na mesma pista para a qual o voo 358 estava se dirigindo. Air France 358, aqui é a Torre de Toronto. Torre de Toronto, Air France 358, continue. Você tem permissão de aterrissagem na pista 34 esquerda. O avião que aterrissou antes relata que a frenagem está reduzida e estimam que os ventos de superfície estejam a quase 290 graus, a 15, 20 nós. Frenagem reduzida, 15 nós, ventos até 20. Air France 358, obrigado. A tripulação está sendo enviada para a pista 24 esquerda, que lhes permitirá aterrissar em meio ao vento. Ela é também a pista mais próxima da maior rodovia da cidade, onde o tráfego de final de tarde está cada vez mais intenso. Enfrentando ventos imprevisíveis e uma pista molhada, a tripulação se prepara para aterrissar. Selecionar freios automáticos médio. Selecionados. A aproximação final para a aterrissagem foi um pesadelo. Raios estavam por toda parte. A turbulência era enorme. Era possível sentir o piloto lutando com o avião para mantê-lo alinhado à pista e aterrissar. E demorou demais para se alinhar. Eu sei que meu filho a meu lado estava ficando bastante nervoso. Eu estava ficando muito nervoso vendo minha filha tão longe de nós. Eu apertei mais ainda meu cinto, esperando que fosse uma aterrissagem muito difícil e que o piloto fosse se firmar bem na pista, ou que fôssemos talvez tocar a pista e subir novamente, e ele aumentaria a força e daria a volta, porque eu sabia que não seria um pouso normal. Aterrissando. Piloto automático autothrust desligados. Às 4 horas e 2 minutos, o voo 358 da Air France ronca sobre o início da pista.
Abaixe! Abaixe! A aterrissagem foi mais intensa e difícil do que qualquer outra por qual eu tenha passado em outro avião. Foi uma aterrissagem muito difícil e todos começaram a aplaudir e até mesmo a senhora sentada ao meu lado, eu me lembro bem disso. Ela disse, foi uma aterrissagem incrível. E tão logo ela acabou de dizer isso, a coisa toda virou um pesadelo. Começamos. O avião começou a subir e descer violentamente. Era como se estivéssemos a 160 por hora numa pista esburacada, com buracos de 10 centímetros de profundidade. Droga! Droga! Na hora foi possível ver essa aura laranja. Para mim, uma imagem que nunca vou me esquecer. Minha filha estava sentada à nossa frente, à direita no avião. E naquele momento ela virou a cabeça para nós, com os olhos arregalados, olhando para nós. E o rosto dela estava rodeado por essa enorme aura, essa aura alaranjada de fogo. Então, minutos depois de tocar o solo ainda a 146 km por hora, o voo 358 fica sem pista. Naquela hora eu achei que todos fôssemos morrer. Estava claro que ninguém poderia sobreviver àquele tipo de coisa. Achei que fosse o fim. A próxima coisa de que me lembro é uma informação que nos foi transmitida. Senhoras e senhores, tudo está em ordem. Paramos agora. Ora, não me diga. Claro que havíamos parado, mas dava para ver que as coisas não estavam nada bem. Porque na hora eu pude sentir cheiro de combustível. À medida que o cheiro de combustível toma conta da cabine, o pânico logo se espalha. Fogo! Fogo! Todos estavam esperando que o avião explodisse. Era óbvio. Fumaça e chamas se espalham rapidamente. Agora havia uma luta desesperada para escapar. Abram a porta! Abram a porta! Eu pude ver a comissária em dúvida, decidindo se deveria ou não abrir a porta, pois o fogo estava bem em frente a ela. Na parte da frente do avião, uma espessa fumaça entra pelas portas abertas. Joan Corder Bundock corre para o outro lado do avião. O senhor à minha frente segurava a sacola dele e estava meio que tateando, tentando sair dali com ela pela rampa. Ele era um homem bem grande e a rampa não se estendeu totalmente. Por isso eu saltei pela rampa acima dele e cheguei ao solo. Eddie Ho também tinha conseguido sair, mas não pelo escorregador. E as pessoas estavam me empurrando, eu mal conseguia me controlar. Eu estava como que eu também não queria pular, porque eram cerca de uns 5 metros, pelo menos. Ele está bem? Eu não sei. Ele está bem? Não sei. Na cabine do piloto, o comandante Rosain ficou gravemente ferido quando sua poltrona foi arrancada do chão pela força da colisão. Com segundos preciosos passando, a comissária próxima de Lacaille consegue abrir a porta de saída. Ainda que os passageiros tenham de enfrentar o fogo e a fumaça do motor em chamas, eles pulam para fora do avião.
Eu os empurrei para baixo. Minha esposa desceu. Eu desci. Corremos o mais rápido que pudemos através de metal retorcido e espinhos e tudo aquilo que havia ficado no terreno onde estava o avião. Você precisa simplesmente pular. Então, o que fiz foi rezar rapidamente e fechei os olhos e pulei. As equipes de emergência conseguem chegar ao local do avião em chamas em apenas 52 segundos depois da colisão. Mas com a ameaça de uma explosão é perigoso ficar perto demais. Era muito difícil ver qualquer coisa devido à chuva que estava caindo. Havia muita fumaça envolvendo o avião. Ainda havia um pouco de fogo e era possível ver que algumas partes do avião tinham se quebrado. Algumas rodas estavam na lateral da pista, assim também como partes das asas do avião que haviam se quebrado. Philippe Lacaille e sua família sobem com dificuldades a colina, onde o avião acabara de mergulhar. E naquele momento, o avião explodiu. Uma, duas, três vezes era possível sentir e ouvir aquela enorme explosão acontecendo. Na primeira vez, eu olhei e eu mal podia acreditar no que eu via, porque era possível ver coisas voando pelos ares. E claro, naquele momento eu imaginei, meu Deus, poderíamos ter sido nós. Nós tínhamos uma visão perfeita do avião e víamos aquela fumaça escura saindo pelas laterais do avião e as chamas amarelas e laranjas e vermelhas. Estávamos bem, mas sabíamos que muitos passageiros naquele avião não haviam conseguido sair. 2 de agosto de 2005. O voo 358 da Air France se acidenta na pista em Toronto. Chamas estão destruindo a fuselagem. Fumaça está saindo do jato danificado. Passageiros atordoados se atropelam para sair do avião. Você está bem? Os passageiros que estavam subindo estavam encharcados pela chuva e enlameados subindo a colina. Havia muitos que, quando chegavam ali em cima, estavam chorando, estavam emotivos e olhavam ao redor procurando outros passageiros ou familiares, amigos que talvez estivessem com eles. Cerca de 35 minutos atrás, um avião saiu de uma pista de pouso no aeroporto Pearson, em Toronto. Cenas da colisão rapidamente aparecem nas estações de televisão locais. A filha de Philippe Lacaille, Audrey, é uma das muitas pessoas chocadas pelas imagens. Ela liga a televisão e lá estava o acidente da Air France, bem ali, ao vivo na frente dela, em chamas, explodindo bem na frente dela. 250 pessoas a bordo. E ainda não temos dados para afirmar se alguém sobreviveu ou conseguiu escapar. O filho de Philippe Lacaille, Julien, está esperando pelo pai no aeroporto. Ele não faz ideia do que acaba de acontecer com o voo da Air France. O quê? Como assim, onde é que eu tô? Tô no aeroporto esperando mamãe e papai. O quê? Juliana não sabia de nada, estava lá no aeroporto. E ela diz, acho que você vai ter de esperar muito tempo, porque o avião deles acabou de sofrer um acidente. Uma das rodovias mais movimentadas da América do Norte margeia o aeroporto. Pouco antes da hora do rush, ela está apinhada de carros com milhares de veículos. Os motoristas diminuem a velocidade atraídos pela visão aterrorizadora do avião em chamas. Alguns dos passageiros que haviam escapado do avião chegam atordoados e trêmulos à borda da pista. Motoristas que passam por ali param para levá-los ao aeroporto. Naquele momento, havia apenas 25 ou 30 pessoas comigo
no aeroporto e nesse ponto você começa a pensar, somos só nós? À medida que as pessoas chegam, funcionários do aeroporto lutam para atender a todos os passageiros e a tripulação. Eles foram totalmente desorganizados. Não foram feitos quaisquer comunicados, não havia qualquer tipo de organização. Estávamos naquele lugar apertado com todos os passageiros furiosos, esperando para ser atendidos. Algumas pessoas chegaram a dizer, sabe, o primeiro desastre foi a colisão do avião e o segundo está sendo exatamente a maneira como se está lidando com isso. Parentes esperam desesperadamente alguma notícia. Julien Lacaille é apenas um entre muitos que temem o pior. Por pelo menos 1h30 eles pensaram que estávamos mortos. Isso é uma vergonha, porque, claro, entramos em pânico, estávamos muito assustados. Mas as famílias que esperavam os passageiros estavam ainda mais assustadas, porque aquilo durou muito mais tempo. Eles realmente acreditavam que seus familiares haviam morrido. Finalmente, horas após o acidente, passageiros cujos familiares os esperavam se encontram. Julien! Julien! Nossa, tá tudo bem? Tá tudo bem? Vocês estão bem? Estamos. Finalmente encontramos Julien. Eram 11 da noite. Foi... Meu Deus, tivemos sorte. Tanta sorte de estarmos vivos. É difícil explicar, mas é como se você tivesse recebido uma segunda chance. Ali estava meu filho e talvez eu não tivesse dito que o amava quando fui para a França. Foi um momento muito bom. Um momento de profunda emoção. Esse é apenas um dos muitos encontros. Demorou horas, mas no início da noite, a Air France e as autoridades locais puderam fazer uma declaração incrível. Surpreendentemente, todos os passageiros e toda a tripulação do voo 358 haviam conseguido escapar do avião em chamas. No dia seguinte, fumaça e destroços carbonizados são tudo o que resta do voo 358 da Air France. O Airbus A340 é um avião sofisticado, de alta tecnologia, com um brilhante histórico de segurança. O que teria acontecido de tão errado? O Conselho de Segurança do Transporte do Canadá começa rapidamente a investigar o acidente. Aterrissando, piloto automático auto-thrust desligados. Chuva e raios estiveram castigando o aeroporto a tarde toda. Teria sido apenas o mau tempo que provocara o acidente? Abaixe! Abaixe! Nem o piloto ou o copiloto falaram publicamente a respeito do acidente. Nós temos que sair agora! Devido a processos que foram iniciados logo em seguida, a Air France não permitiu que seus funcionários que estavam no avião falassem com a mídia. Tudo bem? Não sei. Ele está bem? Eu não sei. Mas o ex-instrutor da Air France, Hervé Labarthe, conversou com o comandante Rosaille. Acho que conversamos por uma meia hora. Ele me disse, e esse é o ponto principal, que ele pediu o controle de voo. Mais especificamente, ele informou o controle que ele havia chegado ao ponto em que teria de considerar um desvio. O que ele me disse foi que o controle lhe informou que eles logo liberariam a pista. Havia, claro, muitos raios, chuva, turbulência, e a turbulência pode ter um efeito arrasador. Pode tornar difícil a leitura dos instrumentos, fica mais difícil manejar o avião. Investigadores descobrem que, enquanto a tripulação lutava para controlar o avião, em solo, instrumentos delicados usados para medir o vento na pista haviam sido destruídos pelos raios. Com o equipamento em terra destruído, eles tinham de se valer de sistemas a bordo para obter informações sobre as condições do vento. Os equipamentos a bordo dão apenas a direção
e velocidade real do vento no nariz do avião naquele exato momento, mas não prevê o que há à frente. Por isso, os pilotos não tinham de fato como saber o que havia à frente deles. Mas 2 aviões haviam pousado minutos antes do voo da Air France na mesma pista. As tripulações naqueles aviões fizeram o possível para informar o controle de tráfego aéreo das condições adversas. Air France 358, esta é a Torre de Toronto. Torre de Toronto, Air France 358, continue. Você tem permissão de aterrissagem na pista 34 esquerda. O avião que aterrissou antes relata que a frenagem está reduzida e estimam que os ventos de superfície estejam a quase 290 graus, a 15, 20 nós. Frenagem reduzida, 15 nós. Ventos de 20 nós são fortes, mas estão dentro dos limites permitidos para a aterrissagem de um A340. Mas ao investigarem as imagens de radar do aeroporto, os investigadores descobrem uma história bem diferente. Quando o voo 358 aterrissava, uma fina linha de chuva se movimentava através da pista do norte ao sul. Ela era levada por rajadas de vento de até 33 nós. A tripulação do jato da Air France teve de lidar com condições muito piores do que esperavam. Aterrissando, piloto automático, autotrance desligados. 33 nós é o máximo em termos de ventos laterais para um A340, e isso em pista seca, é claro. Assim, quando se diz 33 nós a 90 graus, você está passando dos limites da aeronave. Estudando ainda mais o aeroporto, os investigadores descobrem uma outra peça do quebra-cabeças. Questões de manutenção e a própria tempestade estavam forçando os controladores de tráfego aéreo a usar a pista 24 à esquerda para a aterrissagem. É a pista mais curta do aeroporto, quase 650 metros mais curta do que as demais. Sem visibilidade devido à chuva, levado por ventos inesperados, aterrissando na mais curta das pistas do aeroporto, o voo 358 está em uma situação perigosa. Nas 4 horas anteriores, eles haviam sido alertados sobre a forte tempestade e recebido alertas vermelhos. E para mim aquela era a maior preocupação. Estariam eles super cansados? Estariam desatentos? Teriam sido vítimas da rotina? De qualquer forma, está claro que eles não sabiam da extensão do perigo. Está claro que a tripulação de voo não interpretou as informações que recebiam das várias fontes como sendo ameaçadoras. Portanto, tentaram fazer a aterrissagem. Mas, mesmo em condições adversas, mesmo em pistas curtas, a tripulação tinha 3.000 metros para pousar o avião. Isso deveria ter sido o suficiente. Para descobrir por que não foi, os investigadores se voltam para o passado. Em 1999, um acidente terrivelmente semelhante aconteceu em Little Rock, Arkansas. Estamos fora de curso. Não enxergo. Saímos. Lutando com um tempo imprevisível, a tripulação de um jato da American Airlines aterrissa o avião e ele logo derrapa para fora da pista. 11 pessoas morreram. Greg Feint ajudou na investigação do acidente. Uma das primeiras coisas que me ocorreu foi déjà vu. De posse das primeiras informações a respeito do acidente da Air France, isso me lembrou muito o acidente da American Airlines. Num acidente em Little Rock, Feint descobriu que a tripulação havia cometido um terrível erro que contribuiria significativamente para o acidente. Eles não haviam seguido todos os itens da lista de procedimentos e não tinham armado os freios de ar que diminuem a eficácia de levantamento das asas e mantêm o avião sobre suas rodas principais para que a ação de frenagem seja mais eficaz. Freios de ar são apenas uma das várias maneiras que os pilotos de jatos de passageiros usam para frear grandes aviões. Freios de ar são usados para redirecionar a força do motor para frente quando o avião aterrissa, e freios sofisticados ajudam a diminuir a velocidade do jato. Para descartar qualquer falha mecânica, todos os 3 sistemas são examinados por investigadores do acidente da Air France. Um dos freios do voo 358 foi destruído no incêndio. Mas os outros 7 conjuntos de freios são todos testados depois do acidente. Todos funcionam normalmente. Flaps 2. Flaps 2. Velocidade F. Investigadores em Toronto também descobrem que, ao contrário do acidente em Little Rock, desta vez os freios de ar haviam sido usados corretamente. Trem de aterrissagem em posição, freios de ar acionados, 4 verde. E quando os motores são examinados, verifica-se que os reversores de empuxo haviam sido usados. Nenhuma falha mecânica aparente é encontrada. Enquanto a investigação prossegue, um jornal francês publica uma bomba.
O Le Figaro publica uma história alegando que os reversores de empuxo que os motores a jato usam para diminuir a velocidade só haviam sido acionados depois que o avião já estava na pista há mais de 12 segundos. O comandante Rosai confirmara a notícia do jornal. A explicação dele era que seu copiloto havia ficado tenso e estava tendo dificuldades em controlar os movimentos laterais do avião. Sem dúvida, devido aos fortes ventos e ao fato da pista estar tão escorregadia, suas mãos estavam firmes sobre a alavanca do acelerador, o que impedia que o comandante a alcançasse. Assim, os reversores de empuxo não puderam ser acionados. Logo depois da matéria no jornal, os investigadores publicam seu relatório inicial. Ele confirma a versão de acontecimentos do Le Figaro. O Conselho de Segurança do Transporte do Canadá revela que, embora os reversores estivessem na posição ON no local do acidente, eles não haviam sido acionados logo que o avião aterrissara. Na verdade, foram precisos 17 segundos até que eles alcançassem potência máxima. O atraso foi uma questão levantada no relatório. E eu não gostaria de fazer um juízo quanto a ter havido um atraso, ou qual tenha sido a causa. Eu apenas sei que os pilotos, como regra, procuram ativar os reversores o mais rápido possível para uma parada imediata. Os investigadores revelam outros fatos confusos sobre os últimos segundos do voo 358. Quando o avião chegou ao início da pista, ele estava 2 vezes mais alto do que deveria estar. E quando de fato pousou, já estava quase no meio da pista. Abaixe! Abaixe! Em meio a uma tempestade como aquela, a tripulação não teve tempo suficiente para parar. Quando perceberam que o avião estava flutuando na pista, o piloto tinha de decidir se permanecia no solo e tentava reverter essa situação ruim, ou, se abortava a aterrissagem, acelerava, subia, dava a volta e então se preparava para voltar para uma segunda aterrissagem. Mas as decisões na cabine são decisões conjuntas. O comandante e o copiloto trabalham juntos. Se o comandante percebe que a aterrissagem vai ser difícil, ele precisa usar o acelerador e abortar os procedimentos da aterrissagem. Esse é seu dever. O copiloto também pode, sem dúvida, ser o primeiro a agir. Mas o dever do comandante é evitar a todo custo uma aterragem muito longa. Isso é claro. Quando o avião toca o solo, ele tinha apenas 1.500 metros para parar. E quando de fato aterrissou, segundo os críticos, foram perdidos quando os reversores de empuxo não foram acionados. Acionar os reversores imediatamente teria feito diferença? Sem dúvida que sim. Uma vez que sua função alcança o pico da eficácia a alta velocidade, ou seja, no momento exato da aterragem. É para isso que servem. Trata-se de uma questão de frenagem aerodinâmica. O outro problema é que as rodas tocaram o solo no meio da pista. Assim, com ou sem os reversores, naquele momento já era tarde demais, como foi indicado pelo chefe da investigação. Assim sendo, se os reversores tivessem sido acionados imediatamente, o avião teria parado mais rapidamente. Em meio a tempestades violentas, a margem para erro é mínima. Naquela tarde de chuva e ventos súbitos, uma longa aterrissagem e uma pista curta selaram o destino de todos a bordo do voo 358. O que preocupa algumas pessoas na indústria da aviação não é esse voo em particular, mas a realidade é que as saídas de pista são frequentes demais. Elas acontecem no mundo todo. E os procedimentos de segurança que poderiam evitar que isso acontecesse não estão sendo usados. Em agosto de 2005, o voo 358 da Air France sofreu um acidente ao ultrapassar o final de uma pista em Toronto. Foi um acidente terrível, mas por incrível que pareça, todos sobreviveram. Mas o voo 358 não foi o único jato a sair de uma pista em 2005. No mundo todo, ocorreram outras 37 saídas de pista. E a causa de todos esses acidentes era incrivelmente semelhante. Há alguns fatores que ocorrem repetidas vezes em acidentes envolvendo saídas de pistas: as condições climáticas, o estado da superfície da pista
Ela pode estar molhada, coberta de gelo, pode haver neve, velocidade além da velocidade de aproximação normal para uma aeronave que não diminua quando ela tenta aterrissar. E esses fatores acontecem em acidentes envolvendo saídas de pista. Ao contrário do acidente em Toronto, algumas saídas da pista são mortais. Esse voo da Southwest Airlines em Chicago deslizou para fora da pista vários meses depois do acidente da Air France. Uma criança pequena foi morta em um carro que passava em uma rodovia próxima dali. Aeroportos mais antigos, principalmente em cidades grandes que se expandiram em direção ao aeroporto, estão confinados na área que podem usar para saídas da pista. É preciso considerar o que ocorre quando a pista está comprometida. Neve, gelo, água parada. Isso irá prejudicar a ação de parada da aeronave. Acrescente a isso um vento de cauda que ocorreu no momento em que o Air France aterrissou. Isso, juntamente com uma pista comprometida, pode prejudicar muito o pouso e, na verdade, pode aumentar os problemas em 50%. A Organização Internacional da Aviação Civil recomenda que todo aeroporto tenha uma zona de segurança de 300 metros no final das pistas utilizadas por voos internacionais. Os padrões canadenses são um pouco menos exigentes. Eles falam em 60 metros de área além das pistas e recomendam mais de 90 metros além disso. A pista 24 à esquerda se enquadra no limite mínimo dessas recomendações. Um outro acidente aconteceu envolvendo saída da pista, ocorreu em Toronto, bem ao lado da pista que existe hoje, em 1978. Um DC-9 da Air Canada optou por não decolar e caiu numa ravina. Bom, o avião começou a se partir e então não havia nada e caímos borda abaixo. Foi uma queda de uns 15 metros, eu acho, no fim da pista. Passamos por cima do topo e houve um barulho enorme e pessoas e assentos por toda parte. 2 pessoas morreram no acidente de 1978. O inquérito após o desastre recomendou que a ravina fosse aterrada, mas isso nunca foi feito. É uma ravina íngreme com uma caída de cerca de 15 metros. E quando você pega uma máquina como uma aeronave comercial, grande, complexa e frágil, ela cai 15 metros abaixo, ela provavelmente vai se partir. Existe uma solução possível para saídas fora das pistas de voo. Mas isso não está sendo usado em Toronto ou em muitos outros aeroportos internacionais. Trata-se de um sistema de frenagem, ou EMAS, na sigla em inglês. Usa-se um tipo de pedra ou cascalho artificial a uma determinada profundidade. Qualquer um que já tenha entrado com uma bicicleta num buraco com cascalho sabe que a bicicleta para rapidamente e é quase impossível conseguir sair pedalando. E a mesma coisa acontece com aviões. Vários aeroportos nos Estados Unidos utilizam esse sistema, mas a maioria dos aeroportos internacionais não. É muito mais eficaz do que freios de fricção. E certamente, incomparavelmente mais eficaz do que reversores de empuxo e freios de ar. E qualquer um desses sistemas, quando apropriadamente projetado, pode parar um grande avião. Não importa as condições da superfície da pista, em uma curta distância. Nós temos que sair agora! Mas uma pauta vital de segurança aérea foi cumprida quando o voo 358 se acidentou. Apesar da fumaça do fogo que se espalhava, a tripulação do avião danificado conseguiu fazer com que todos os passageiros escapassem em apenas 90 segundos. Foi simplesmente um milagre que todas aquelas pessoas tivessem condições de sair do avião tão rapidamente quanto fizeram antes do avião ser destruído. O voo da Air France foi especialmente notável por todos conseguirem sair sãos e salvos. Eu sei que alguns foram feridos, mas todos conseguiram sair. Por isso, foi digno de nota e foi uma boa evacuação sob esse aspecto. O comandante Alan Rosai pode nunca vir a voar novamente pela Air France. Seus ferimentos exigem intensa fisioterapia após o acidente. Na ocasião, ele estava a menos de 3 anos de sua aposentadoria. Todas as manhãs o comandante Rosai revive a experiência, ficando frente a frente com as chamas, o barulho, a colisão. E terminar sua carreira assim com esse fato deixou bastante abalado. Ter seu avião destruído, essa é a pior coisa possível para um piloto, o que de pior poderia acontecer. O copiloto Frederic No foi suspenso por 3 meses após o acidente. No começo do ano seguinte, ele estava de volta ao serviço na Air France.
Há relatos de que, após ter ajudado o comandante Rosai a sair da cabine de voo, ele foi a última pessoa a deixar o avião. Os passageiros convivem com o acidente à sua própria maneira. Eu tive pesadelos quase todas as noites, lembranças durante o dia, eu não conseguia dormir, comer, e eu me perguntava por que eu estou aqui. É aterrorizador estar nesse estado. E isso me ensinou a ser forte. Realmente precisamos levar a sério essas orientações de segurança e de evacuação, porque a gente nunca sabe, era um voo perfeito, não havia nenhum sinal de que alguma coisa pudesse dar errado, e foi bem no último segundo que tudo aconteceu. Por isso eu dou graças a Deus por poder estar aqui hoje, poder conversar sobre isso. Abra a porta! Abra a porta! Há muita coisa negativa no acidente e há muita coisa positiva. A negativa é, meu Deus, eu vou morrer, meu Deus, é horrível, eu tenho esses pesadelos, e sim, estou traumatizado e meus filhos estão traumatizados. Contudo, há coisas positivas, e as positivas são, puxa, estou vivo, sabe? Foi-me dada uma segunda chance, foi-me dada uma segunda vida. E todos nós, minha esposa e meus filhos, eu, todos nós vivenciamos os mesmos efeitos positivos do acidente, que é, temos de retribuir, nós temos de fazer alguma coisa para outras pessoas, temos de levar nosso coração, nossa compaixão às pessoas que necessitam. É quase uma terapia para nós. Quanto mais a gente faz para os outros, melhor a gente se sente. Por isso, para mim, eu acredito que se levar meu coração a outras pessoas, isso também vai me ajudar.